Quantos estão prontos para ouvir a palavra do Senhor? Então, abram as suas Bíblias. No livro de João, capítulo 4, vamos ler um pouquinho, vamos ler do 7 ao 15. João, capítulo 4, dos versos 7 até o verso 15. João 4, 7 ao 15. Ainda estou tentando recuperar meu fôlego. Jesus, me ajuda. Todos acharam? Se não achou, dê uma misericórdia aí. Está perdoado, irmão, viu? Vai, não peques mais. João 4,15, todos acharam? João 4, 7 ao 15. Amém? Então, a palavra do Senhor diz assim: nisso veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Somente até aí. Espírito Santo, eu te agradeço pela palavra que o Senhor tem me dado esta noite. Eu reconheço que eu sou um servo e que nada sou sem ti, meu Deus. Usa-me da forma como que o Senhor quer. Que as palavras que saiam das minhas bocas não sejam as minhas, mas seja o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo, que os corações do teu povo possam ser um terreno fértil e aberto, Senhor, para receber a semente que é a palavra que o Senhor tem para essa noite. Continua tomando, Senhor, a direção deste culto. E te adoramos, te glorificamos, te agradecemos desde já. Em teu nome, amém. Então, essa passagem, esse capítulo quase inteiro, está relatando sobre o fato de uma conversa, um diálogo entre Jesus e essa mulher samaritana. Jesus estava a seu caminho, indo, se não me engano, para a Judeia e precisava passar por Samaria. Algumas pessoas dizem que os judeus, e esse conflito dos judeus e os samaritanos era tão grande, que os judeus evitavam passar por Samaria, escolhiam um caminho mais longo para chegar até este destino, justamente para evitar essa cidade, evitar o contato com esse povo. Então Jesus está passando por essa cidade e parou para descansar no poço de Jacó, perto do poço. E aqui enxergamos o diálogo de Jesus com essa mulher. E o interessante é que justamente a Bíblia para relatar que essa mulher é uma mulher samaritana. E a Bíblia deixa claro, nesta mesma passagem, que os judeus e os samaritanos não se dão bem. Um dos motivos por qual dessa mulher se assustou quando Jesus foi pedir um favor para ela. Porque como pode um judeu pedir um favor para mim, que sou samaritana? E por que desse conflito? Porque esse conflito não é simplesmente qualquer conflito entre dois povos. Este conflito é um conflito já existente desde a época quando Israel se dividiu em dois reinos, Israel e Judá. Entre as 10 tribos de Israel e Judá e Benjamim. Esse conflito existe desde aí. Depois que os judeus se misturaram com os assírios e tiveram filhos
contrário ao que a palavra diz, estabelecida para os judeus começaram a passar ódio dos samaritanos, chamando-os já de cachorros e de povo mestiço. Além disso, quando Jerusalém foi uma cidade que precisava ser reconstruída, os samaritanos foram que deram maior resistência aos judeus para a construção do mesmo. E até hoje esse conflito existe. Que na antiguidade o povo samaritano conseguiram o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E com isso falavam que o Pentateuco era a palavra completa de Deus. Descartavam já as cartas e os livros dos profetas e os livros poéticos. Então, Jó, tchau. Salmos, adeus. Ezequiel, longe de mim. Isaías, vaza. Daniel, não quero conta. Então, descartavam completamente o resto da Bíblia e ficavam só com o Pentateuco. E falavam, só isso é Bíblia, a palavra do Senhor. Só que não é só até aí que é o conflito. Concernente à palavra de Deus, os samaritanos creem que a cópia que eles têm do Pentateuco é o único original. E que o resto é cópia, farsa, é falso, não sei o quê. Que o original, o verdadeiro, é o que eles têm. E os remanentes, os que sobraram dos samaritanos hoje em dia, creem nessa mesma coisa. De que simplesmente o Pentateuco que eles têm é o único verdadeiro e o resto da Bíblia não vale para nada. Então o conflito entre os samaritanos e os judeus é algo extremamente forte, principalmente nessa época. É algo que você chega assim e passou a ser algo racista, passou a ser algo de ódio de um povo e outro. Então nada mais justo do que essa mulher samaritana se assustar quando Jesus foi e fez essa pergunta para ela. Só que esta passagem, este conto tem inúmeras coisas muito interessantes. O fato de que estavam sentados perto do poço de Jacó. Ele pediu para tomar água. Ela chegou, por que você está me perguntando? Eu não sou uma samaritana e você não é um judeu? Que conta que é que você quer comigo? Só que quando ele pede, e ela dá essa resposta, você é quem para ficar me perguntando para te dar água? Se há esse conflito entre nós. Eu sei que essa rivalidade, eu vou botar em outro aspecto. Sei que essa rivalidade não é uma rivalidade tão grande a ponto de ódio entre algumas pessoas são, mas é que nem Brasil e Argentina, no futebol. Uma rivalidade, todo mundo sabe, Brasil e Argentina, todo mundo já não gosta da Argentina, e a Argentina pode se jogar no lixo, Bahia Vitória, quem torce por Bahia, barra lixo, quem torce por Vitória fala que não tem estádio, e um fica jogando na cara o esforço do outro e tudo mais. Aqui ia muito mais além disso. Porque hoje em dia você até vê brasileiro e argentino convivendo junto. Você até vê algumas pessoas que são Bahia e Vitória tendo a convivência. Só que isso não existiria nesse tempo. Essa conversa entre um judeu e samaritano não existiria. Porque os judeus faziam de tudo para se desviar do caminho. Esse foi o primeiro detalhe que se assustou com a mulher samaritana. E eu acho que nós, como um povo, precisamos aprender com Jesus. Que não interessa o que está em seu coração, o que o povo está dizendo hoje em dia. Não interessa quais são as normas sociais. Eu não posso falar com você porque eu sou gótico, skatista. Eu só falo com góticos skatistas. Eu não falo com as pessoas que escutam reggae. Ou eu escuto rap, sai da frente de todo mundo. E todo mundo é contra o funk. Só que precisamos aprender com Jesus esse detalhe de que não interessa quem seja a pessoa, não interessa qual é a norma social, cultural aceitável
precisamos estar falando com todos. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que entregou o seu único filho, quem somos nós para dizer eu não vou conversar com aquela pessoa, simplesmente porque ela não faz parte da minha norma social, não faz parte da minha classe social, não faz parte do povo com quem eu ando. E precisamos estar parando para analisar esse fato. Será que está tendo alguma coisa dentro de mim que está impedindo de eu falar com outras pessoas? Que até esse ponto Jesus não fez nada. Jesus simplesmente estava conversando com ela, pedindo a ela um favor. Dá um pouquinho de água, porque ele estava cansado. Eu só imagino o que os discípulos não falariam naquele momento, porque eles foram buscar alimento dentro da cidade, então Jesus estava sozinho. Uma mulher chegou, pode me dar uma água? Só que o fato interessante vai muito mais além disso. Porque Jesus, logo após isso, ele diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando com você, você me pediria para beber água. E eu lhe daria águas vivas. E você vê que ela se assustou com esse fato, com esse detalhe. Por quê? Ela falou, cadê o seu balde para tirar água? Esse poço é fundo. Então não sei de onde o Senhor vai tirar essa água viva para me dar. Para a gente, que somos já evangélicos, cristãos, conseguimos entender e perceber, água viva, beleza, Espírito Santo, é água que Deus dá, se eu beber, vou ficar de boas para o resto da minha vida. Minha vida espiritual vai ficar cheque, não vou precisar de mais nada. Só que, naqueles tempos, esse termo água viva tinha outra conotação. Por quê? Naquele tempo poderia existir uma seca muito enorme. Então faziam poços, cisternas, para juntar a água da chuva, ou a juntar a água, as águas, para ter de beber quando houver a seca. Mas o povo fazia distinção, que existia águas vivas e águas mortas. O que é uma água morta? Não é nenhum veneno, não é nada que você beber e vai morrer, não é um mar morto, não é uma água cheia de sal, que dá desgosto. Águas mortas naquele tempo, significava águas paradas. Não estou dizendo que água morta é algo que dá dengue. Mas águas mortas eram águas paradas. O que eu quero dizer com águas paradas? Águas que você guardava, que não tinha movimento nenhum. Óbvio, água parada. Então as águas dentro de um poço eram consideradas águas mortas. As águas que se guardavam dentro das cisternas, águas mortas, porque eram paradas. Tudo bem que você colecionava a água da chuva, mas no momento que você guardava ela, já passava a ser água morta. E existia águas vivas. O que é águas vivas? Água movimentada. Então, água da chuva, água dos rios, de fontes, água que parava que circulava, eram águas vivas. Então, essa informação dá um pouquinho mais de entendimento por que ela se assustou de tal forma. Cadê o seu balde? Esse poço é fundo, vai tirar essa água da onde? Porque Samaria não era conhecido por uma terra que tinha rios, fontes. Então, claro que ela se assustou. Me pede água que eu vou te dar águas vivas. Da onde que você vai tirar essas águas vivas? Porque aqui não tem nenhum tipo de rio. Aqui não tem nenhum tipo de fonte. Então, qual é essa água viva que você está dizendo, prometendo? E o interessante é que estavam sentados junto ao poço de Jacó. E aquele poço tinha em média de 30 metros de profundidade. Poço fundo.
Imagina o esforço que você deveria fazer para tirar uma água de um poço de mais de 30 metros de profundidade. É muito esforço. Antigamente era costume as mulheres irem a esses poços de manhã ou à noite para ir retirar água. E sabendo isso, você consegue entender depois por que ela diz, me dá dessa água aí porque não quero mais ter sede e também não quero mais vir catar água. Porque todos aqui que já fizeram física já sabem que água é quase 1 para 1. 1 litro de água, 1 quilo de peso. Então imagina, se você ia para tirar a água do dia, vamos dizer que você está uma família de 4 a 5. 6, se for a minha. E todo mundo tem que beber o quê? Os 2,5 litros de água? Imagina quanta água que você tem que tirar no dia para depois carregar até sua casa. Faz o cálculo e coloca o peso. Você abaixar o baldezinho, porque não é só o peso da água, é o peso do balde e da corda. E tem que subir aquilo tudo. Imagina, sobe e a água vai... sai do balde todo. Então, um processo físico que é exaustivo. Mas Deus diz, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está falando contigo, você vai me pedir para beber, e eu lhe darei águas vivas. Cristo não simplesmente estava dizendo que Ele te daria água de um poço, de uma cisterna, mas águas vivas, movimentadas. Uma água que não para. Sim, é o Espírito Santo que Ele está falando. Sim, Ele está falando de uma água que vai saciar a sua sede espiritual. Mas quando você leva para esse contexto, é uma água que não para. E no meio de um lugar que parece impossível, onde não tem rios, fontes, águas movimentadas, Deus faz milagres. Porque já vimos isso acontecer. Num período de extrema seca, de 3 anos com falta de chuva, pela palavra de um profeta. Pela palavra desse mesmo profeta e pela visão que Deus dá para ele. E através da sua oração, Deus faz chover novamente. Mas precisamos entender que a água que Deus nos dá é água viva. E talvez você esteja que nem essa mulher. Deus vai te dar uma ordem, te dar uma palavra, fala que vai te dar algo. Só que você olha para a sua situação, a sua circunstância, olha para o seu ambiente e enxerga, Deus, como é que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Como é que isso vai se tornar realidade para mim? Porque o ambiente em que eu vivo não tem condições para que o Senhor faça com que o que é a tua palavra venha a ser cumprido. Que foi exatamente o que essa mulher fez. Deus, eu não estou vendo nenhum rio, nenhuma fonte, nada. Então, da onde que o Senhor vai tirar água para eu beber, se você não tem balde e se esse poço é fundo? Às vezes nós questionamos a Deus com esse mesmo sentimento em nossos corações. Ele te dá uma palavra e você fala, Deus, que água? Se o Senhor não tem balde e esse poço é fundo, da onde que o Senhor vai dar essa água para mim de beber? É muito interessante, porque Deus é um Deus do impossível. E nós temos o entendimento que para Deus nada é impossível. Então, se crermos em um Deus impossível, por que que às vezes é difícil para eu e você acreditar numa palavra que Ele nos deu?
Por que que é difícil? Quando ele diz, filha, filho, eu vou fazer algo para você, me pede que eu vou te dar. Enxergamos a nossa circunstância e falamos, Deus, da onde? Ao invés de simplesmente acreditar. Ou às vezes nem é isso. Às vezes é dando uma resposta igual essa mulher. Tá bom. Então me dê dessa água, porque eu não quero mais ter sede, e eu também não quero vir mais a essa cisterna, para ficar catando água. É muito cansaço. O calor é muito brabo. Eu não aguento ficar aqui 2 horas tirando água de um poço de 30 metros de profundidade. Me dê dessa água para que eu não tenha que fazer isso novamente. E às vezes, agimos da mesma forma com Deus. Me dê logo o meu carro. Me dê logo aquilo, porque eu estou cansado demais. Às vezes, me dê logo a minha mulher. Eu estou cansado de solteiro demais. Me dê logo meu varão. Me dê logo minha casa. Porque eu não aguento mais. Quando Deus diz, a minha graça é o que basta. Quando Deus está dizendo, eu vou suprir todas as suas necessidades. Nós ficamos preocupados com o que precisamos fazer na nossa rotina diária. Só que esse fato de Jesus falar da água viva é interessante. Por quê? Deixa eu voltar aqui para a passagem. Porque Jesus diz para essa mulher, quem beber desta água, eu imagino Jesus conversando com a mulher e apontando para o poço. Quem beber desta água terá sede, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Amém. Quem aqui não quer mais ter sede? Eu não quero mais ter que correr para beber um copo d'água. Ótimo tempo, né, para beber um copo d'água. Eu não quero mais beber água. Não gosto, o sabor é horrível de água. Tem gosto de nada. Tem muitas pessoas que falam isso, né? Mas água tem sabor. Não me chama de doido, porque eu não consigo descrever o sabor da água. A água é água. É água. E tem diferença entre águas. Dê uma água, botar outra água e beber as duas. Os dois não têm o mesmo sabor, é um pouquinho diferente do outro. Algumas pessoas amariam esse detalhe, que eu conheço um amigo que odeia o sabor de água. Odeia, ele não gosta. Mas Jesus diz, quem beber dessa água, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. Como falei, essa mulher já teve proveito. Opa, me dê dessa água aí, meu tio, porque não quero ter mais sede, nem vir para esse poço no calor do meu dia, tirar 50 litros de água para eu beber. É muito cansaço. Só que quando você conhece o nosso Senhor Jesus, você sabe que tudo que ele fala é meio que uma parábolazinha, né? É que nem antigamente, aqueles comentários. Quando o Robinho pedalava, pedala Robinho, vai para lá que eu vou para cá. Mesma coisa que Jesus fez aqui com essa mulher. Apontou para lá, mas Jesus estava indo para cá. Quem beber dessa água não terá sede. Quem beber da água que o mundo está oferecendo, ou das águas mortas, paradas, você vai voltar a ter sede. Porque é simplesmente o natural, normal. Beber água, daqui a pouco você está com sede, bebe um pouquinho mais de água, está um pouquinho mais com sede, bebe um pouquinho mais de água, está um pouquinho com sede, bebe um pouquinho mais de água. Mas não é só disso não, quando você bebe da água que o mundo te oferece, você sempre tem vontade a voltar aquilo de novo. Você sempre tem vontade a
voltar para a cisterna, jogar seu baldezinho de água a 30 metros de profundidade para pegar a sua aguinha de novo. Pegar aquela coisa que você queria que o mundo te oferece. Deixa eu voltar aqui para o poço, porque eu estou agora com sede. Eu fui para uma balada. Agora eu tenho que ir para outra. Agora eu tenho que ir para outra. E para outra. E para outra. Ih. Porque quando você bebe das coisas que o mundo te oferece, você sempre tem vontade de voltar e fazer aquela coisa de novo. Porque a coisa vai saciar a sua sede por um breve momento. Mas em outro período você vai e tem que voltar de novo para aquilo que o mundo te oferece para tentar ressaciar a sua sede, para depois você ficar de boa. Eu não estou mais com sede, mas agora eu estou. Amém. Mas espera aí, estou com sede de novo. Mas Jesus está dizendo que Ele tem uma água que vai te saciar de uma tal forma que você nunca mais vai voltar a ter sede. Que depois que você beber das águas vivas, você não terá sede. Só que o engraçado é que não para aí. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando você beber a água que Deus te dá, não é simplesmente você bebe água, fica saciado e acabou por aí, não. Você passa a ser uma fonte ambulante de águas vivas. Você passa a ser uma fonte que a sua vida vai jorrar águas vivas. Isso é muito interessante, é muito gratificante, é muito legal, porque a água não fica só com Jesus. Você passa a ser um lugar onde que as pessoas também podem beber dessa água viva, ser transformado e então ser uma fonte a jorrar águas vivas. Então você não deve viver sua vida parada, ou sua vida como um poço ou uma cisterna, onde que Deus vai jorrar águas vivas, só que você vai e para, e guarda aquela água que está jorrando. Porque você nunca sabe se você vai ter sede ou não de novo. E a fonte da água viva que há em você, já não se tornou mais fonte, mas se tornou uma cisterna. Um poço. E de água viva passou a ser água morta. Porque ao invés de deixar as águas fluírem através da sua vida, ao invés de deixar a água ir movimentando e se continuar propagando, você acabou parando. Só que essa mulher não entendeu que Deus, o que Jesus estava falando com ela. Jesus estava falando em um nível muito profundo, só que ela não conseguia entender por conta da vida pecaminosa que ela levava. Não conseguia entender que Deus estava falando: eu vou te dar algo que você não vai ter mais sede. Você não vai ter mais sede de viver essa vida que você vive. E percebemos isso depois que Jesus chega e fala para ela: cadê o seu marido?
Ela então fala, não tem um marido não. Jesus, ainda bem que você disse a verdade, porque você já teve 5. E a pessoa que você está agora também não é seu marido. Ela, meu Deus, eu vejo que tu és um profeta. Porque você soube da minha vida, da minha história. E logo depois ela fez uma pergunta, não sei se foi para esquivar do detalhe que Jesus cutucou a ferida, mas logo após isso, ela perguntou, então aonde devemos adorar? Imagina, Jesus chega, cutuca a ferida e você, adoração é aonde, Jesus? Você sendo judeu e eu, mulher samaritana, me diga, onde? Aqui no monte ou no templo? Porque esse monte é onde nosso pai Jacó fez esse poço. E quem és tu para dizer que é maior do que o nosso pai? Porque existem pessoas afrontosas assim. Oi? Apontou o dedo zigue-zague e tudo. Só que Jesus deu uma bela de uma resposta nela. Que ele falou, adoração em lugar, isso aqui não vai chegar a hora aí, já chegou, onde o Pai está procurando adoradores em espírito e em verdade. Então, questão de lugar, pouco interessa. Então, ela, opa, tudo bem. Baixou a bola rapidinho. E depois, ela foi para a cidade, para falar da interação que ela acabou de ter com esse homem judeu, com esse profeta. Ele contou da minha vida. Profeta. O final dessa história é um final bastante interessante. João 4, do 39 a 42. Se vocês quiserem abrir, acompanhar, pode abrir, mas eu vou ler aqui rapidinho. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo que eu já fiz. Conta a minha história. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Por causa do testemunho de uma mulher samaritana, que se ousou a continuar a bater um papo com um homem judeu, muitos dessa cidade que tinha rivalidade com os judeus, creram em Jesus e tiveram a revelação de que ele era verdadeiramente o Salvador do mundo. O interessante é que quando você passa a conviver e ter uma conversa com Deus, você começa a ter revelação. Porque primeiro era o Senhor, primeiro era um judeu. Você sabe que judeus e samaritanos não se dão bem. Qual é essa algo que o Senhor está dizendo? Creio e vejo que tu és profeta e agora Salvador do mundo. Só que essa cidade só foi transformada não por conta de Jesus mesmo. Sim, Jesus transformou a cidade pelas suas palavras, que muitos passaram a crer nele por conta das palavras que ouviam de Jesus. Mas primeiramente foi por conta do testemunho dessa mulher, que voltou para a sua cidade para falar, olha, teve um homem que conversou comigo, que soube da minha história. Teve um homem que conversou comigo, que falou de águas vivas, que eu não teria mais sede. Uma mulher
transformou a cidade inteira, porque decidiu em seu coração: eu vou ser uma testemunha e eu vou contar o que aconteceu comigo. Ela, nesse momento, creio eu, se transformou em uma fonte de água viva, onde que dela saiu, jorrou essas águas vivas, mas ela não ficou parada ali do lado da fonte, do lado do poço. Ela foi e contou para a sua cidade: olha o que aconteceu comigo. E após as pessoas terem esse contato de Jesus por conta dessa mulher, conseguiram enxergar que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Só que isso é tratado na parte B de Atos 1:8. Eu cito aqui ele inúmeras vezes, é um versículo que eu sou apaixonado. Mas a parte B do versículo, tudo bem que a parte A é importante, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Parte. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Cristo não te deu o Espírito Santo, não te deu o poder que há nele para você simplesmente ficar separado, ficar-se em casa, para ser um poço de águas mortas. Ele te chamou para ser testemunhas. Ele te chamou para você ser uma testemunha, mudar o ambiente onde você está. Porque quando você vai ver, é muito difícil você conseguir parar as águas de um rio. Difícil demais. Quando as pessoas querem fazer alguma construção perto de um rio, para ter algum tipo de energia hidrelétrica, o que eles fazem? Para poder construir ali, por conta das águas, eles criam outro canal para onde as águas podem fluir, porque as águas não podem parar, porque senão é destruição total, absurda. Criam ali o que tem que criar, e depois volta as águas para fluir por onde fluem. Então, se Deus te deu algo em você, não foi feito para ficar parado. Foi feito para fluir, foi feito para andar, foi feito para ser águas vivas, movimentadas. E como vocês sabem que eu amo essa ilustração, quando você derrama algo, aquilo que o objeto que está sendo derramado, o objeto que está sendo impactado por aquilo, passa a mudar de estado. Meu Deus. Não, porque eu quero fazer um negócio, mas eu não posso. Oi? Ficou curioso? Vou fazer aqui. Esse chão tá o quê? E agora? O chão passou a mudar de estado porque algo aconteceu. Essa água aqui agora está sendo água parada. Mas no momento que ela começa a andar, Jesus, começa a passar a ser águas vivas. E assim Cristo nos chamou para ser águas vivas, não para simplesmente ficar parado em um recipiente, mas para transformar o que está ao nosso redor. Ele nos chamou para simplesmente ficar quietos, mortos. Nos chamou para ser águas vivas. Desculpa aí o pessoal da equipe. Mas tive que fazer essa ilustração para que você entendesse um pouquinho melhor. Porque todos nós sabemos que depois que o ambiente muda, você tem outro papel a fazer para voltar ao estado que estava passado. Mas
Se eu tiver todas as águas cabíveis, se eu tivesse a força de um rio na palma da minha mão e comece a transformar em águas vivas, não tem nada que pare, que reverta a situação de molhado para seco. Porque a água não está parando, a água está continuando a fluir. A água está viva. E precisamos ser isso hoje. Porque tem muitas pessoas que através das nossas vidas esperam pelo seu testemunho para conhecer quem Deus é. Tem muitas pessoas que estão com sede espiritualmente, que precisam de uma fonte de águas vivas para não voltar a ir para o poço para catar água toda vez que precisar e tiver sede. Porque há uma geração que precisa de mim, de você, para voltar e falar: olha, eu conheci um homem que me transformou, que me conhece, que sabe o que aconteceu comigo. E aquelas pessoas voltarem a dizer: obrigado. Voltarem a dizer: realmente, não agora por conta do seu testemunho, mas porque eu conheci, eu sei que Ele é o verdadeiro Salvador do mundo. Precisamos estar dando nosso testemunho, não nos interessando em quem é samaritano, quem é judeu, quem é grego, quem é romano. Estou usando agora os termos da Bíblia. Mas não precisamos estar interessados em quem é quem para ir conversar com Ele e demonstrar o amor e o poder de Cristo. Simplesmente precisamos ir. A igreja pode ficar de pé. Eu sei que o culto já vai estar terminando, mas antes de acabar, eu não gostaria de me prolongar nisso não, mas eu não sei em qual estado você se encontra. Eu não sei em que lugar dessa história que você se colocaria. Mas todos nós precisamos ser transformados e passar a ser fontes de águas vivas. Às vezes Deus está falando conosco algo tão simples. E às vezes não conseguimos entender. Porque precisamos ser tratados em uma área ou outra. Eu não sei qual área que você precisa ser tratado. Eu não sou Jesus para dizer: você, sei lá, tirou 3 em inglês. Vai ser Jesus é verdade. Você não está trabalhando. Não estou dizendo isso que é pecado, não. Só estou dando exemplo que não sou essa pessoa para ficar apontando irmãzinha do coque. Mas eu sei que todos nós precisamos ser transformados. Todos nós precisamos entender aquelas coisas que Jesus está falando conosco. Sim, Ele fala através de parábolas. E eu creio que após essa palavra você comece a olhar esse texto de um olhar diferente. Não simplesmente a conversa entre Jesus e essa mulher, mas entender realmente essa questão de águas vivas e mortas. Porque depois desse detalhe, eu comecei a passar a olhar esse texto de uma forma completamente diferente. Não simplesmente, sim, Jesus tem as águas vivas. Mas o que realmente significa águas vivas? O interessante é que depois que Jesus diz que aqueles que beber... Deixa eu voltar a ler o texto para não ler de forma errada. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa palavra vida é a palavra Zoe, que é a vida completa, plena.
Então Deus está dizendo, quando você beber da água que Ele vai te dar, você vai ter a vida plena eterna. A vida completa eterna. Então eu não sei do que você está precisando. Eu não sei o que você precisa se tratar com Deus para entender melhor o que Ele está querendo dizer contigo. Mas eu sei que todos nós precisamos ser tratados, todos nós precisamos de uma interação com Cristo para ser mudado, para nos transformar de águas mortas para as águas vivas. Então, nos próximos, vamos dizer, 2 minutos, se você quiser vir aqui à frente, ajoelhar, se ajoelhe para estar tendo uma conversa com Deus, tratando tudo que precisa ser tratado, para que quando você saia daqui, você tenha plena convicção e plena noção de que agora não é mais águas mortas que estão em ti, mas você está jorrando águas vivas, para que quando você retornar para a sua cidade, aquelas pessoas sejam impactadas pelo seu testemunho e vir a Cristo, e depois de ter essa comunhão com Deus, poder dizer, não é agora por conta do que você falou, mas pelo que eu ouvir de Deus, que eu reconheço que Ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Eu não vou estar descendo, impondo as mãos, porque eu creio que esse é o momento onde que você precisa passar com Deus. Mas se você quiser vir ao altar, pode vir, porque o véu já foi rasgado. Então não precisa mais de um intermediário para você se relacionar com Deus. Mas se você quiser vir para tratar o que está no seu coração, e falar, Deus, eu percebi, eu estou percebendo que eu virei águas mortas, e agora eu preciso ser uma fonte de águas vivas. Pode estar vindo. Amém? Eu não tenho como ir prosseguir a terminar esse culto sem fazer essa pergunta. Eu não sei em qual estado você se encontra, seu caminhar de vida, mas eu gostaria de saber se aqui entre nós há uma pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Amém? Eu gostaria de saber também se por um motivo ou outro você acabou se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor, mas hoje decide voltar aos pés de Cristo. Então, glória a Deus. Precisamos sempre estar entendendo que tudo que acontece é sobre o nosso Deus. Que às vezes tem tempestades, tem situações em nossas vidas que vêm para nos trazer medo, para nos parar de caminhar, nos parar de prosseguir. Mas precisamos ir contra face a face com Deus. É importante a questão de você ter sua intimidade com Deus, ter o seu momento onde você está buscando cada vez mais a face de Deus, para você entender que às vezes a porta fechada é Deus, mas também para entender que a porta aberta é Deus. Precisamos ter intimidade com Deus ao ponto de ser que nem Elias no momento onde que Deus foi falar com ele na caverna e veio uma tempestade, um vento forte, um terremoto, fogos, raios, trovoadas, mas ter a noção de que Deus estava no sussurro suave.
precisamos ir onde muitos desistiram. E como no congresso, quando cantaram essa música, eu fiz essa ministração porque eu amo demais essa passagem de onde essa música foi retirada, que é em Êxodo. Justamente quando Deus diz para Moisés: prepare o povo, porque daqui a 3 dias eu vou chamar eles para subir e ter comunhão comigo, para que eles sejam uma nação de sacerdotes para mim. E no momento existia uma regra onde que você não poderia se aproximar ao monte, porque quem chegasse deveria morrer. Quem tocasse, encostar no monte no momento onde que estava fumegando, tendo os terremotos, trovoadas, raios, fogo, ia ser morto. E eu sei que muitas pessoas amam pregar simplesmente essa parte do versículo, que você não pode se aproximar de Deus, às vezes de qualquer forma. Sim, isso é verdade. Mas tem muitas pessoas que dizem: tenha cuidado ao se aproximar de Deus, porque senão você morre. E usam essa passagem como um texto para falar isso. Mas esquecem da última partezinha do versículo, que é: enquanto, depois que a trombeta longa soar, poderão subir. O triste todo é que esse povo talvez estivesse que nem essa mulher samaritana, sem entendimento. Porque depois que aconteceu isso tudo e Deus diz: suba, o povo ficou com medo e disse: não, Deus, sobe Moisés, e o Senhor fala com ele em nosso lugar. E aí então se tornou a ter tribos específicos para fazer coisas específicas para a casa do Senhor. Mas a nação toda foi chamada para ser uma nação de sacerdotes. E aquele momento passaram a ser poços de águas mortas, porque não tiveram comunhão, não tiveram de beber da água que Deus queria dar para eles naquele momento. Sim, o povo foi transformado através de Moisés, mas logo depois, no livro de Josué, sabemos que houve uma geração que não ouviu falar de Deus. Esse é o grande perigo de se transformar em um poço, uma cisterna de águas mortas. Que pode haver o fato de uma geração não conhecer a Deus, porque você não se deixou ser uma fonte de águas vivas. Então que possamos sempre estar dispostos a jorrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que outras pessoas possam ser impactadas, beber e não ter mais sede, mas após de beber também ser uma fonte onde que vão jorrar águas vivas. Amém? Então você pode aplaudir pelo nosso grandioso Deus, poderoso Deus.